Quero ouvir o Rodrigo e o Igor também, mas a gente tem uma explicação da Nadine Bastos sobre essa situação que mexeu um pouco com o bastidor do jogo, às vésperas ali do momento da escalação e de entrar em campo, teve essa mudança de última hora, e a Nadine Bastos explicou para a gente como é que funciona esse negócio. Você assina a súmula como escalação antes dos jogos, pode mudar, não pode mudar, como isso funciona? Nadine Bastos explica para a gente agora. Chamou a atenção ontem no jogo do Fluminense e Olímpia foi que o Olímpia divulgou uma escalação uma hora antes do jogo e iniciou a partida com uma formação diferente. Será que isso é permitido pela regra do jogo? Sim, isso é permitido desde que aquele jogador que não era escalado como titular, ele estava relacionado naquela súmula uma hora antes do jogo. Então ele pode sim substituir o jogador que estava como titular e iniciar a partida. O árbitro ele vai ser comunicado dessa alteração e ele vai relatar na súmula. Mas pela regra do jogo, é permitido. É permitido, então explica a Nadine Bastos. A gente já viu o Luxemburgo em clássico aqui, o Santos, Corinthians e Santos, entrando com mais jogadores do que o permitido para confundir. 12 jogadores. O Filipão às vezes escondia a escalação até o último instante e agora Cuca, mudança né? de súmula. Também, né? Quem? Cuca também faz de vez em quando, né? Salvo engano. Pois é. Então, assim, são as artimanhas. Como é que isso repercutiu para quem estava ali no Maracanã? Rodrigo, o Igor, se quiser dar o relato dele também. Mas como é que foi esse momento ali, prévio ao jogo? Então, é curioso que aí o Arce estava explicando depois como é que... Isso que eu achei. Ele falou que se viu surpreso com o Fluminense jogar dessa forma com as posições mais fixas, mais do que com jogar com dois centroavantes. Porque ele falou que estava preparado para os dois centroavantes. Tanto que ele faz justamente o recuo do Barreto para fazer a linha ali no... Ele falou assim, que ele já estava acostumado a fazer esse tipo de função. Então, isso ele falou assim, mudou, mas não, ele tratava como uma das possibilidades, o Arce ali. E eu estou lembrando aqui que o Arce já foi, inclusive, do outro lado, né? Porque eu tenho a história lá da bota do Filipão e tal. Quando ele escondeu a escalação do Arce, o Arce estava machucado ou não. Era Libertadores discípulo também, de Filipão, né? hein? Não, era final do Paulinho, do Brasileiro 96. Grêmio e Portuguesa. No sábado, o André Rizek vive dizendo isso. Eu não estava nesse jogo, o André Rizek estava. O André Rizek vive contando essa história aqui. Era muito doido, porque o Arce apareceu no campo com gesso, com a perna engessada. Então, você tá com a perna Teatro completo, então, o negócio. Então, está acostumado. No sábado. E o jogo era domingo. E o Arce aparece número 2 nas costas do domingo, Grêmio e Portuguesa. E, enfim, aí o Grêmio ganha 2-0 e é campeão brasileiro. Tem algumas situações. O Razan lembrou de Santos 1, Corinthians 0, gol do Geilson em 2006, que era o Antônio Lopes, técnico do Corinthians, e o Lopes fica perdidinho, porque o Luxemburgo entra com 12. E ele fica tentando entender quem é que não vai jogar. Como assim tem 12? Quem é que não vai jogar? E assim, a condição clássica disso... Não sei se tem meu livro aqui. Não sei se... tá aqui, eu vou pegar. Mas assim, a condição clássica é o Ronaldo, né? 98, que vai explicar, para ilustrar o que a Nadine está dizendo. Você tinha divulgado uma escalação e você mudou a escalação. Vou te mostrar já, peraí. Enquanto o PVC busca lá, o Rodrigo completa. Então, a expectativa ali que a gente teve um pouco antes, o que eu vi foi a torcida do Fluminense muito feliz, porque ela estava muito crítica à atuação do Lima, né? Que foi, na verdade, no lugar de quem o John Kennedy entrou. Então, eu lembro que quando saiu a escalação, tem ali uma mobilização da torcida do Fluminense de tipo, o Diniz acertou dessa vez e tal, botou ali o Kennedy, que vem tendo boas atuações, para jogar do lado do Cano, em vez de ter o Lima, que vinha jogando mais atrás e que vinha sendo criticado, né? Eu acho que teve esse aspecto aí prévio desse clima aí. Então, um aspecto é do Olímpia, desse jeito do Arce, que disse que já estava mais ou menos preparado para essa possibilidade, embora tenha sido de última hora, e no caso da torcida do Fluminense, ela claramente reagiu positivamente à alteração do Diniz. Razan, enquanto... Você achou? Desculpa, achei. Esse livro se chama The Treasures of the World Cup, Tesouros da Copa do Mundo. E cada capítulo tem um negócio enxertado nele. Em 98, tem isso aqui, ó. Vou tentar mostrar. As duas súmulas. Essa daqui, Brasil e França, 21 horas. Tá aqui o nome do Edmundo. Ó, Edmundo.
E aqui embaixo está o horário em que ela foi publicada, 19h48. 19h48. Essa daqui tem aqui o nome do Ronaldo. Todo mundo sabe a história. E aqui embaixo, não dá para ver direitinho, eu estou assinalando onde está o horário, você vai acreditar em mim, está escrito 20h18. Então foram exatamente 30 minutos entre a divulgação da escalação com o Edmundo. 30 minutos depois, às 20h18, sai a escalação de novo com o nome do Ronaldo. O tempo passa, mas a situação se repete. Tem aquela coisa, né? A gente estava acompanhando via... não tinha velocidade das redes sociais. Via Galvão, né? Ele falando assim, como assim? O Ronaldo não está na escalação, né? A memória que o público vai ter é dessa reação do Galvão ali. Ele não está na escalação, o que está acontecendo? Não sei o quê. Eu estava no estádio. Eu estava no estádio. É um grande erro da imprensa brasileira, né? E aí eu estou falando da imprensa brasileira coletivamente, né? Esportiva. Porque já estava todo mundo no estádio e ninguém ficou para ver não é bem assim. Não é bem assim, Rodrigo. Tinha gente lá de fora do estádio. Assim, eu digo isso, já falei isso para o Juca. No estádio assim, não, digo ali na saída da no concentração. Castelo. Né? Cara, eu passei 52 dias na frente daquele castelo e não dava para ver. E tinha gente que estava ali. Eu estava no estádio, mas tinha gente ali. Tinha gente que... Só que assim, você da onde a gente ficava, na Casa da Brama, até onde estava a casa, não dava para ter noção quem tinha entrado e quem não tinha entrado. Você podia ter tido a sorte de estar do lado oposto e ver o Ronaldo saindo de carro para ir para o hospital. Eu acho que tem um erro, mas eu acho que esse erro é relativo porque tinha gente ali dentro. Agora, a minha reação foi assim, eu não estava ouvindo o Galvão, né? Porque eu estava no estádio. Eu tenho um colega chamado Vincent Machenot, que durante muito tempo trabalhou no L'Equipe e na France Football. E o Vincent é que subiu, porque a escalação vinha daqui para cima. E eu estava ali, eu, Lédio Carmona, André Rizek, Gustavo Poli, César Seabra, André Fontinelli. Mas ali em cima. E aí o Vincent sobe com a escalação na mão e ele foi que me fez o Galvão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi? E aí começa uma mobilização para tentar entender o que tinha havido até o célebre debate Zagallo e Mauro Leão na entrevista coletiva depois. Eu estou falando para dar falha, e aí o PVC tem muito melhor porque ele estava na Copa, que eu tive na Copa seguinte, cobrindo a seleção, e na saída, o Lance, na época que eu trabalhava para o Lance, me escalou para passar madrugada lá e depois fazer a saída. E o Rodrigo Bueno também fez a mesma coisa para a Folha. E depois fazer a saída... Eu não fiquei a madrugada inteira, o Rodrigo ficou, porque a Folha foi mais... Eu fiquei boa parte, cheguei lá, cedo, e a gente foi para a porta do ônibus para contar os jogadores, com uma listinha. Ficou eu e o Bueno ali. Passou o fulano. Que era para garantir que não tinha saído. Mas lá no Japão dava para fazer isso. Era uma saída de ônibus ali. Mas foi um trauma tão grande que ficou eu, Bueno, que eu estou lembrando, mas tem outros repórteres que ficou um grupo ali de 4 ou 5 que ficou para contar os jogadores que entravam no ônibus. Tipo chamada de excursão, né? Exatamente. O monitor, vai lá, Rodrigo Matos, PVC, Igor Siqueira. O que eu digo só é que, assim, eu acho que tem um erro, o Rodrigo tem razão, só que tinha gente ali, gente de rádio, principalmente, e da onde a gente ficava, era a Casa da Brama, aí tinha um portão do outro lado da rua, e o castelo em si, onde ficavam os jogadores, era lá no fundo. Então, era difícil você, diferente de uma saída de hotel, que você vê os jogadores passando. Ali era muito difícil, porque eles saíam por trás, e ele estava por trás do ônibus, então não era muito fácil de ter essa convicção. O fato é que, assim, eu adoro esse livro, cara. Esse livro é sensacional. The Treasures of the World Cup. E aqui tem... O título é maravilhoso. São tesouros mesmo, porque assim, esse aqui é o maior tesouro de todos, porque aqui é uma informação pura. 19h48, a súmula com o nome do Edmundo, 20h18, a súmula com o nome do Ronaldo. Exatamente. Muito bom esse bastidor, realmente. Bem curioso. A gente lembra só do que aconteceu, mas não desses pormenores que o PVC, claro, quem estava lá, pode nos lembrar melhor. O Igor ia completar. Não, eu ia falar que o PVC lembra até a escalação das repórteres que estavam ao lado dele na bancada. Se eu me perguntar quem estava comigo no Catar agora, eu sei que o Rodrigo estava, o Danilo estava, agora a ordem certinha da escalação do lado dele é impressionante.